Hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens. E ainda nem tem uma arte dessa série, porque hoje de manhã, enquanto eu orava, Deus tinha colocado uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês hoje. Eu já sabia que não tinha a ver mais com a série de mensagens que nós viemos falando sobre chamado e propósito. Quem entendeu o propósito aqui? Quem quer cumprir o chamado de Jesus para a tua vida, diz amém. Então, eu estava meditando hoje de manhã e orando, e o Senhor colocou algo para falar, fazer uma série de mensagens. Entramos em uma nova série a partir de hoje então, e nós vamos falar sobre valores do reino. O reino dos céus tem valores, e nós vamos falar sobre isso. Nós vamos gradativamente entrar nessas questões dos valores do reino. O tema da mensagem de hoje é: quanto vale? E nós vamos falar um pouco a respeito dessa perspectiva do que pode ser precificado e do que não pode ser precificado, daquilo que realmente tem valor. E eu quero entrar um pouquinho com você nisso, para que nós venhamos a iniciar essa série e que você possa entender. Obviamente, o que eu vou falar hoje está muito ligado àquilo que nós falamos nas últimas 3 semanas, em especial na semana passada, os caminhos do coração. Nós entendemos que tudo parte daqui, sim ou não? Daquilo que Deus faz, que muitas vezes nós colocamos algo na mente e tentamos fazer com que a mente governe, e até a gente consegue por algum tempo conter os impulsos do coração e os desejos dele a partir da mente, mas isso é limitado, isso encerra, isso termina e a gente acaba por falhar novamente. Então nós precisamos render por completo o nosso coração. E a partir disso eu quero falar um pouco sobre essa série. Mas antes eu quero fazer uma oração com você. Fica aí onde você está e fecha os olhos. Senhor, eu te peço que o Senhor venha falar conosco através desta palavra e desta série que iniciamos hoje. Que os valores do teu reino sejam embutidos em nós, não a partir de um conjunto de convicções vindo da mente, mas de um conjunto de certezas vinda do coração, ministrada pelo teu Espírito, ministrada pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus nós pedimos, fala no nosso interior de maneira profunda, colocando dentro de nós, Senhor, fundamentos que são tão valiosos que nada abala, que nada muda esses fundamentos que existem dentro de nós. Ministra o nosso interior, fala ao nosso coração e derrama, Senhor, sobre nós do teu Espírito, para que sejamos governados e dirigidos pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Primeiro eu quero falar um pouquinho a respeito de reino dos céus. Vem comigo. Já que a série é valores do reino, vamos entender o que é reino dos céus, ou reino de Deus. É muito comum, presta bastante atenção no que eu vou falar. É muito comum hoje usar a palavra reino para destacar um movimento de unidade. No meio dos pastores principalmente, eu caminho muito perto de vários pastores. E é muito normal você ver numa conversa entre pastores, um pastor dizendo assim: nós somos do reino. Como se dizendo, olha, não há barreira entre nós, porque nós somos um povo e acreditamos na mesma coisa. Então tem muita gente que usa a palavra reino para se referir a uma questão de unidade, a uma questão de vínculo, de irmandade. E outros pensam, e outros não, a grande maioria, quando pensa em reino dos céus ou reino de Deus, pensa no pós-morte. O reino dos céus, o que ele pensa? O que ele vem na cabeça dele? Você acha que cada um passa alguma coisa, mas é tudo muito parecido. Cidade de ouro, nuvenzinhas, anjinho tocando harpa, sei lá. Cada um tem uma ideia entre aspas, do pós-morte, né? Naquele lugar que você vai acessar quando você morrer, né? E cada um tem uma concepção sobre isso. Os que acreditam, os que não acreditam e são céticos ou ateus, não acreditam. Mas é muito normal nós pensarmos em reino de Deus naquilo que vem depois. Só que é muito interessante quando a gente vai para os evangelhos e a gente vê João Batista, que foi um precursor de Jesus, veio antes de Jesus, e ele fala assim: olha, arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus.
Aí chega Jesus pregando. E quando Jesus chega pregando, a Bíblia vai dizer: e ele começou pregando, dizendo: arrependam-se, é chegado o reino dos céus. Então, quando o reino de Deus chegou entre nós? Quando Jesus chegou na terra. A partir dali, o reino de Deus já está entre nós. O detalhe é que muitas vezes nós pensamos, assim como o judeu pensava. Porque o judeu não aceitou, a maioria, né? Não todos, não aceitou Jesus como o Messias esperado. Porque eles esperavam um reino físico que se materializasse a partir de um rei natural, um rei que tomasse posse do trono e governasse a nação. Então eles esperavam a manifestação de um reino físico. Assim como muitos de nós esperam a inserção em um reino completamente espiritual. Quem está entendendo? Então eu morri, então agora eu vou para o reino dos céus. Então eles tinham uma perspectiva totalmente terrena. E muitas vezes nós, dentro da estrutura de cristianismo que vivemos, porque o nosso cristianismo é histórico, certo? O Brasil foi colonizado por cristãos. Você concorda comigo? Então o nosso cristianismo, ele é histórico. Então às vezes dentro desse cristianismo histórico a gente tem uma perspectiva de que reino dos céus, o reino de Deus é quando eu bater as botas, né? E for para lá. Então um pensava totalmente terreno. Muitas vezes nós pensamos completamente espiritual. E Jesus veio falando que o reino está entre nós e em nós. E aí eu gosto muito da definição do apóstolo Paulo sobre o reino de Deus. Como que ele define isso? Ele define dizendo assim: o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, não agora, neste tempo. Porque o reino de Deus ainda vai ser um reino material que vai descer para a terra. Tá? Jesus vai vir governar esse reino. Mas até Jesus voltar, ele não é comida e não é bebida. Ou seja, não é nada material. Mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Aonde essas coisas estão embutidas? Dentro de nós. Então, o que somos? Nós somos basileus de uma basileia. Eu sei que você não entendeu nada. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, ó, você é um basileu de uma basileia. Por que basileu de uma basileia? Porque eu estou falando de duas palavras gregas, lá o original do Novo Testamento. O que é basileu? Basileu é a palavra reino, que significa uma estrutura de governo, uma estrutura de domínio, uma estrutura de reino. Tudo bem? Então por isso que é traduzido para nós como reino. E o que são os basileus dessa basileia? É o que está escrito em Apocalipse, onde diz assim, ó: porque vocês foram feitos reis e sacerdotes para o vosso Deus. Quem lembra desse texto? Ali é a palavra basileus. E essa palavra basileus, ela não significa propriamente reis, porque rei já tem um desse reino. Quem que é o rei desse reino? Jesus. A palavra significa pessoas de autoridade, como se fossem príncipes. Pessoas que carregam uma autoridade dentro desse reino. Entende? E esses somos nós. Nós temos essa autoridade, por quê? Porque carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Que é o que em nós? O que ele gera em nós? Paz, justiça e alegria. Então quando você vê alguém sem alegria, o que tem dentro de você que você pode compartilhar? Alegria. Quando você vê alguém triste, você compartilha alegria. Mas por que você está alegre? Não, querido, deixa eu te explicar. Quando a gente está extravasando, a gente está com felicidade. A alegria é um estado permanente de quem anda com Jesus e tem o reino de Deus inserido dentro. Não tem a ver com o que está acontecendo em volta. Entende? Então, a alegria está dentro de você. Você é um basileu desse reino, um embaixador desse reino, alguém que representa ele. Justiça. Essa justiça do Espírito Santo não é para a gente operar na vida dos outros. Porque quando a gente pensa em justiça, o que a gente pensa? Injustiça para o outro, não é? Condenação, justiça. A justiça operada pelo Espírito Santo é em nós. É Ele nos tornando justos. Diante de uma geração corrompida, caída, torta. Entende? E a paz que excede todo entendimento. Aquela paz que precisa estar em nós apesar de tudo. Entende? Apesar dos contratempos, apesar das dificuldades.
É isso que o Espírito Santo gera dentro de nós, e é isso que fomos chamados para representar desse reino. Amém? Posso ouvir um amém? Então, se somos representantes desse reino, basileus dessa Basileia, se somos pessoas que carregam essa questão de reino dos céus, nós temos que deixar que os valores desse reino sejam estabelecidos no nosso coração. Entende? Nós temos que deixar que os valores desse reino nos norteiem, nos direcionem, conduzam as nossas vidas. Então, como que nós vivemos? Nós vivemos da seguinte forma aqui na terra. Quem aqui já foi numa embaixada? Ou já viu, passou lá em Brasília, em São Paulo, na frente de uma embaixada? Vocês sabem o que é uma embaixada, certo? Num lugar que representa o outro país. O que é interessante numa embaixada? O interessante é que da porta para dentro, do portão para dentro, o que rege aquele lugar não são as leis do Brasil. São as leis da nação que aquela embaixada representa. Então, se você faz qualquer ato lá dentro que é contra a lei daquela nação, você pode ser preso dentro daquela embaixada, pelas leis da nação do exterior. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque o território ali não é brasileiro. O território é do país do qual aquela embaixada representa. Então ela tem suas próprias regras, suas próprias leis, dentro daquele pequeno território que o Brasil cedeu para cada uma das nações. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Brasil e assim em outros lugares. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Você vive na terra, mas tua nação não é aqui. Você representa uma nação que ainda não está aqui. Você representa um reino que ainda não está aqui. O que precisa nortear a tua vida não são as regras e as condutas e as leis e os valores desta terra, mas o valor do reino celestial, daquilo que é eterno, daquilo que é de Deus. É isso que tem que nortear a sua vida. Então olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim para ela: a partir de hoje, Deus vai mudar a sua estrutura de valores. Amém? O que é interessante sobre valores? Por isso que o tema da mensagem é: quanto vale? É que nós somos cercados por um sistema de valores, e para tudo que a gente vê aqui na terra há uma precificação. Você concorda comigo? Para tudo que a gente vê aqui na terra há uma precificação. Só que quando a gente fala de precificação, tudo tem a ver com o nosso coração. Por que tudo tem a ver com o nosso coração? Porque aquilo que eu posso valorizar, você pode não dar a mínima e não ter valor nenhum para você. E aquilo que muitas vezes você superestima e valoriza, para mim não tem valor algum. Quem está entendendo o que eu estou falando? E o que é interessante nós percebermos da valorização que damos para as coisas da terra? É o que para nós, é que coisas que para nós hoje têm um alto valor e que custa muito, em todos os sentidos. Custa muita vida, custa muita energia, custa muito trabalho, custa muitas lágrimas, custa às vezes o casamento, custa a família, custa o tempo com os filhos. Às vezes aquilo que tem custado muito hoje, daqui a alguns anos não tem valor algum mais. Porque as coisas que nós construímos aqui na terra perdem o valor com muita facilidade. Eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina uma pessoa, e às vezes essa pessoa tem tudo a ver com você o que eu vou falar agora, que foi lá e se dedicou anos para construir uma casa. Anos de trabalho, muito investimento, muita grana colocada, muito suor, muita irritação com o pedreiro, muita lágrima. Aí a mulher naquele dia especial entra dentro de uma loja de materiais de construção e ela vai escolher o piso lindo, maravilhoso que ela queria, e ela escolhe aquele porcelanato enorme de 1,20 por 1,20 que custa muito caro, e o marido fala: não pode ser esse. Mas eles chegam num consenso, escolhe o piso, coloca, e ela acha que fica lindo, e ela escolhe as coisas do banheiro, e depois ela quer decorar a casa, colocar móveis. É assim ou não é assim? E tudo isso leva muito trabalho, dá muito gasto, muito valor. Aí passa-se 15 anos. Aí o piso que ela achou lindo aquele dia na loja,
ela já não aguenta falar mais pro marido que aquele piso é insuportável, que qualquer coisa que cai suja. Porque não dá, porque precisa trocar. Não, até porque já ficou antiquado isso, né? Esse piso já é de antigamente. O banheiro que ela fez com tanto carinho, agora a louça já não serve mais, a pia já mudou o modelo. De repente resolve quebrar tudo e fazer tudo de novo. Eu estou mentindo? Por quê? Porque aquilo que foi muito estimado e teve muito valor em um período da tua vida, hoje não pode não ter valor nenhum mais. Por quê? Porque aqui na terra, querido, tudo que nós superestimamos é completamente transitório. Tudo que nós supervalorizamos acaba. Aqui tudo é finito, incompleto. E aí as pessoas vão tentando viver de um jeito, na onde elas arrumam algo para fazer a sua vida valer a pena, e ela vai se envolvendo com alguma coisa, e ela valoriza algo, ela trabalha para aquilo, e ela conquista, e ela faz, e ela volta, e ela vai de estações em estações, tentando preencher a sua vida com os valores terrenos, para de alguma forma fazer com que a vida valha a pena. Só que os valores eternos vão ficando de lado. Nós não valorizamos aquilo que é eterno, aquilo que realmente é do reino dos céus, e nós temos a mente muito voltada apenas para as coisas da terra. Agora eu quero que você venha numa linha de raciocínio comigo. Se o que eu estou falando com você que precisa ter valor é aquilo que é eterno, que é do reino dos céus, eu vou ler a Bíblia, tá? Fica tranquilo que vai ter versículo, tá bom? Vai parecer pregação. Aquilo que nós supervalorizamos e que eu estou falando para você que você tem que valorizar, que é aquilo que é eterno, que é aquilo que é do reino dos céus. Se nesse reino dos céus aquilo que é terreno, material e humano não entra, o que entra? A única coisa que nós temos aqui na terra que vai entrar no reino dos céus é as pessoas. Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, você vai para o céu comigo. Você é parte do reino junto comigo. São pessoas, só que aí o que acontece? Como tudo na terra tem um preço, você está comigo? Pessoas também, nós costumamos também pôr preço nas pessoas. Então que preço as pessoas têm para mim? Se o preço do cargo que eu quero ter precisa pisar em 2, 3, eu piso, afinal eu quero o cargo. Que tipo de valor as pessoas têm para mim? O valor do preço que eu posso descartá-las ou não. Então nós somos hábeis em precificar as pessoas e valorizar as coisas. Nós temos muita facilidade em abaixar o valor de uma pessoa para nós por causa de uma falha dela. Nós descemos os valores das pessoas por causa das falhas que elas têm com a gente. E nós jogamos a elas muitas vezes para valor algum, simplesmente para de alguma forma tentar preservar aquilo que é natural, humano, transitório que a gente quer naquela hora. O problema é que a gente vive num sistema corrupto. E existe uma frase no mundo que diz assim, ó, todo mundo tem o seu preço. Quem já ouviu essa frase? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um caráter de uma pessoa pode ser corrompido, é só aumentar a quantia de dinheiro. Então quanto vale a tua santidade? Quanto vale a tua virgindade? Quanto vale o teu caráter? Será que a facilidade em acessar algum lugar vai corromper o teu caráter? Afinal aquela pessoa te ajudou, então agora você tem que se deixar ser corrompido porque ela te fez acessar o lugar que você tanto queria. Queridos, nós somos vendáveis enquanto não entendemos uma coisa. Nós somos vendáveis enquanto não entendemos que já fomos comprados por um alto preço.
O preço do sangue santo do Cordeiro derramado na cruz. E se eu já fui comprado, eu não estou à venda. E se eu já fui comprado, não há preço que me compre. Se tem pessoas que ainda se vendem por uma corrupção, por uma mentira, por uma noite de sexo ou uma noite de prazer, isso significa que ela ainda não entendeu o quanto ela tem valor para o eterno, para Cristo. É pessoas que negociam os valores por preços que podem ser pagos entre os homens. Qual que é o preço do seu caráter? Quanto vale a sua integridade? Será que uma soma de dinheiro romperia o que você diz que é valor para você? Será que um cargo de destaque, um lugar legal entre os homens? Ou será que a valorização que você nunca recebeu da sua família, menina, e agora tem um marmanjo te dando essa valorização e você está entregando tudo aquilo que é valioso porque você está se sentindo amada? Até onde está o seu caráter? Até onde vai o preço daquilo que é valioso para você? Será que nós sabemos os nossos limites? Será que nós sabemos até onde nós podemos enfrentar isso e até onde nós temos que fazer como Paulo orientou Timóteo? Foge das paixões da sua mocidade, porque existem ambientes que é melhor fugir do que tentar resisti-los. Então, aquilo que é valor do reino é eterno e vai durar para sempre. Aquilo que tem preço aqui na terra, querido, não vai acessar a eternidade. Entende? Tem pessoas que gastam muito e fazem muitas coisas para defender a sua reputação. Hoje nós vivemos uma sociedade que gasta muito dinheiro com coisas para tentar mostrar um lugar de status, para tentar mostrar que é alguém. Só que isso confronta diretamente aquilo que eu preguei há 2 semanas atrás. E se você não viu, você pode ir para o YouTube, quando eu falei sobre identidade. Se você tem uma identidade no seu pai, querido, você não precisa ficar tentando mostrar para as pessoas alguma coisa, tentando se precificar para que as pessoas te valorizem. Porque se você quer que as pessoas te valorizem, muitas vezes é um desejo caído que está dentro de você, lá do seu coração, que ainda não foi pego por Cristo, para que as pessoas vejam o seu valor e te coloquem em algum lugar. Só continue sendo quem você é a partir do valor que Deus estabeleceu para você. Porque o que Deus tem para você, querido, nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o porvir, nem a largura, nem a profundidade, nada pode impedir o que Deus tem para fazer na tua vida, se isso é plano dele. Então você não precisa ficar negociando, colocando preço, se vendendo, nem fazendo tramóias humanas e mecanismos humanos que são coisas compráveis e precificáveis, das quais tem valor hoje, está superestimado agora, mas que daqui a alguns meses, anos ou dias não terá valor nenhum. Você pega um homem, por exemplo, um homem que lá na sua infância viveu alguns momentos de escassez, porque às vezes a família não tinha condições para dar para ele. Às vezes ele passou em alguns momentos da sua vida fome ou algum tipo de dificuldade muito severa. Aí ele acha uma linha de trabalho do qual ele tem sucesso, ele está indo bem. O que ele costuma fazer? Trabalhar tanto e dar tantas coisas para a família, porque ele não quer que a família deixe de ter coisas. Só que a família não consegue ter ele. O que ele está fazendo na verdade? Ele tem um buraco no peito que ele está tentando, ele está supervalorizando o ganho, o sucesso profissional. Quem está entendendo o que eu estou falando? E passando coisas para a família, quando às vezes tudo que a família queria é que ele sentasse no chão, o filho queria que ele sentasse no chão para brincar um pouco junto.
E não tem problema que não seja o melhor carrinho ou a melhor boneca. Entende o que eu estou falando? Porque o que importa realmente muitas vezes é a presença, é você e não o que você pode dar. Às vezes, isso acontece em várias esferas, dentro do casamento, dentro do relacionamento, dentro das amizades. As pessoas têm amigos até que esse amigo não lhe atenda com alguma coisa. Aí não é mais amigo. Por quê? Porque nós supervalorizamos as coisas e descartamos pessoas. É assim que costuma acontecer. Mas abre a tua Bíblia comigo para a gente parecer crente. Mateus capítulo 13, verso 44. Mateus 13, 44. Vamos? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. O reino dos céus é semelhante, é igual a um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. São palavras de Jesus. Quando Jesus quis fazer a multidão começar a entender o que era o reino dos céus, ele traz um paralelo. Ele fala, olha, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem foi lá e encontrou esse tesouro. Então ele foi, vendeu tudo o que tinha para adquirir o campo e obviamente o tesouro. Agora, quanto tem valido para você o reino dos céus? Se você acredita que você encontrou esse tesouro escondido, o que você tem vendido para poder tomar posse desse tesouro? Quando esse homem da parábola de Jesus encontra o tesouro, ele vende tudo que ele tem para poder tomar posse. Ou seja, isso nos mostra que tudo na terra tinha menos valor para aquele homem do que o que ele encontrou. E isso era o reino dos céus. O quanto o reino dos céus tem valido para nós? O quanto nós temos vendido coisas, ou seja, nós temos de alguma forma nos desprendido de coisas materiais, humanas, emocionais, de desejos escondidos para poder acessar o reino dos céus. O quanto nós temos disponibilizado dessas coisas para poder acessar aquilo que é eterno? Quanto tem valido para nós o reino dos céus? Quanto tem valido para nós aquilo que é eterno? O que eu tenho vendido? O quanto eu tenho dado, o quanto eu tenho aberto mão de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus desejos, para poder acessar aquilo que é eterno. Sabe, querido, sabe o que é interessante? É que às vezes aquilo, presta atenção nisso que eu vou falar. Entrega aquilo que você precisa entregar para Deus, porque tudo que você entrega para Deus, pode ser que Ele não tire das suas mãos. Só que aquilo que você segura com muita força, pode ser que Deus permita que saia das suas mãos, para Ele poder ter o seu coração. Eu vou repetir o que eu falei para ver se você entende. Existem coisas que você está segurando com tanta força, que às vezes hoje é dia de você entregar para o Senhor. E deixar Ele governar, Ele tomar conta. E pode ser que essas coisas não saiam das suas mãos, que elas continuem com você, porque afinal você está segurando de mão aberta. Você literalmente entregou para poder ter aquilo que é eterno. Só que às vezes você se apega tanto a uma coisa, e essa coisa toma o lugar no teu coração, e isso passa a ter mais valor para você do que as coisas celestiais, do que as coisas espirituais. Então pode ser que Deus tenha que permitir que isso saia da sua mão, para você então valorizar aquilo que realmente tem valor,
aquilo que é eterno. E obviamente, você não precisa abrir mão de tudo que você tem aqui, não é disso que o texto está dizendo, mas sim das coisas que governam você por dentro, das coisas que está em autoestima dentro do seu coração, e que às vezes você precisa reposicionar para que elas estejam no lugar certo. Eu quero ler mais um texto com você. Esse texto está também em Mateus capítulo 6 agora, versículo 19. Mateus 6,19. Olha que interessante. Jesus dizendo também: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Agora, a grande chave disso tudo é o próximo versículo, que diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está aquilo que você mais valoriza, está o seu coração. E vamos falar, a partir daquilo que foi pregado a semana passada, onde teu coração tem que estar? Em Cristo. Agora, se você superestima alguma coisa aqui na terra, e às vezes, deixa eu te fazer prestar atenção numa coisa. Às vezes você está pensando em coisas materiais, e pode ser que essas coisas materiais tenham tomado o teu coração. Você já parou para pensar que às vezes você está apegado a um título, a um cargo, a um lugar entre os homens, a uma reputação que te foi imputada e estabelecida? Às vezes você está apegado a coisas do passado. Tem gente vivendo só da glória do ontem. Porque naquele tempo, porque eu já fiz, eu já fui, eu já movi, eu já vivi. E passou, meu irmão. Aquele tempo não volta mais. Deus quer que você entre na novidade do que Ele tem para você neste tempo, nesses dias, o que Ele tem para fazer agora. Se o ontem foi bom, glória a Deus. Se foi terrível, bola para frente. Mas Deus quer que você esteja conectado ao tempo presente e ao que Ele tem ainda para fazer. Eu acho interessante, tem pessoas que eu sento na mesa, que toda a conversa gira a partir do ontem. E às vezes nessas conversas, eu tento trazer a pessoa pelo menos para a realidade do agora. Tá, mas e como está agora? Que jeito está o que você está desenvolvendo agora? De repente a pessoa troca 3 palavras sobre o presente. Ela já está puxando de novo toda uma estrutura do passado, que ela ficou apegada, que ela não se desprendeu, que ela não transicionou, e ela está presa lá. Então todo o valor dela está no ontem. E quando eu valorizo o ontem, eu não tenho olhos para enxergar nem o hoje, nem o amanhã. Toda a minha vida orbita ao redor do que vivi. Então, ok, você foi a traumas no teu passado. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor pode te curar para você viver um hoje e um amanhã lindo. Mas se a tua dor e o teu trauma está grudado numa tentativa de fazer com que as pessoas te vejam ou te valorizem a partir da tua dor e do teu trauma, meu querido, a tua vida nunca vai avançar. Nunca. Porque quem olha só para trás não pode andar para frente. Quem aqui dirige? Levanta a mão. Quem sabe dirigir? Você já reparou o tamanho do teu para-brisa e o tamanho do teu retrovisor? Você já percebeu a diferença do tamanho? O retrovisor é importante, claro, o passado é uma ótima lição. Sim ou não? Mas não viva olhando para o retrovisor, porque você vai bater no que está à sua frente. Você não vai conseguir avançar para aquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque o teu coração, os teus valores ficou preso naquilo que Deus fez ontem. Queridos, já parou para pensar? O povo de Israel sai do Egito, fica 40 anos no deserto, aí eles atravessam o Rio Jordão e derrubam Jericó. Quem já ouviu dessa história? Vem com Josué lutar em Jericó. Já lembra ou não? Jericó.
Quem já fez campanha 7 voltas para as mulheres caírem e ficou andando em volta assim na igreja? Eu já, não dirigindo, eu estava participando da igreja. Mas já dei 7 voltas na igreja. Já deu também, né, Lucas? Eu sei como é isso. Agora preste atenção. Você já pensou se Israel entra na terra prometida, derruba Jericó, e foi uma grande vitória? Eles andaram e as mulheres caíram, foi algo incrível, indescritível, foi maravilhoso. Só que logo à frente, tinha uma nação inteira para conquistar. Você já imaginou se eles ficam em volta da muralha? Celebrando? Olha o que Deus fez, uhul! Olha o que Deus fez, passa 10 anos, eles estão lá em volta da muralha. 20 anos eles estão subindo na muralha, tá vendo? Deus que derrubou. Olha como Deus me usou. Nessa parte aqui, ó, fui eu que dei o grito. Foi o meu grito que fez cair esse aqui, ó. E a pessoa está lá, parada, na frente de uma muralha que já caiu. Você imaginou se Davi ficasse parado na cabeça do Golias? Ó, fui eu que derrubei o gigante, ó. Aí ele amarrasse uma corda na cabeça do Golias e carregasse a cabeça do Golias, daí ia virar um crânio do Golias. E ele estava andando para lá e para cá, mostrando no crânio do Golias para todo mundo, ó, eu que derrubei. Ele ia ter condições de chegar ao lugar de rei que ele chegou? Não, porque ele ia estar preso na vitória que Deus já deu. Foi Deus que deu a vitória? Foi. Só que foi a vitória do ontem. E a vitória do ontem não garante a vitória do hoje. A vitória do hoje tem a ver com o tanto que você está valorizando o agora, para que Deus possa continuar fazendo na tua vida, a partir do agora. Há algo para Deus movimentar. Às vezes você supervaloriza o teu diploma. Às vezes você se acha o máximo porque você tem um diploma preso na parede porque você é tal coisa. São valores terrenos que não vão te conduzir ao lugar eterno que Deus tem para você. E não que não é importante teu diploma. Quem aqui é formado? Eu também. Quem não for, tudo bem. Porque eu fui fazer minha faculdade, eu acho que eu tinha 39 ou 40 anos. 38, sei lá. Não é tudo isso não. Faz tanto tempo assim. Eu acabei na pandemia. Eu tinha uns 37 anos. Nem formatura, nem aquele negócio lá, como é que chama? Como que é? Que é trem preto? Beca, nem que lá eu pus, porque estava na pandemia, não teve formatura. Formei na minha sala, só as carinhas dos alunos passando lá na televisão, assim. E eu nem queria pôr também, não queria mesmo, ela nem sabe. Falei, nossa, você é tão feio. Falei pra ela. Mas às vezes a gente superestima, voltando para o assunto, a gente superestima aquilo que é transitório. Certo? Quantos diplomas tem lá no São João Batista? Quantos diplomas enterrados tem no São João Batista? Quantos títulos e quantos cargos importantes tem no Jardim da Paz? Ficou, querido. Dali para frente, só o que tem valor eterno vai. Só o que tem valor eterno continua. Então por isso Jesus falou, ó, para de acumular tesouro na terra, não foque nisso. E se Deus te der tesouros aqui na terra, aproveite, abençoe pessoas, desfrute, viaje, entendeu? Abençoe pessoas, faça o que tem que ser feito. Se Deus te deu a graça de produzir recursos aqui, mas que os seus olhos não estejam grudados nisso, muito menos o teu coração. Porque aí Deus pode dar, se as tuas mãos estão abertas e não há prisão nisso, Deus pode te entregar. Porque você não vai ser uma represa, você vai ser um manancial do reino de Deus. Vai passar em você simplesmente para fluir e abençoar pessoas. Que pessoas são eternas, coisas são passageiras. Vamos para o último texto, eu não vou alongar mais. Filipenses capítulo 3, versículo 1.
que é interessante de Filipenses? Eu costumo dizer isso aqui, são 3 últimas cartas que Paulo escreveu. Quem já vem na igreja faz tempo, acho que já até decorou. 2 Timóteo, Efésios e Filipenses. São as 3 últimas. Onde ele estava? Preso, irmão. Preso, num calabouço fétido e gelado. Por um período. Depois a Bíblia diz que ele cumpriu o resto da sua pena em prisão domiciliar. Mas, de maneira geral, ele ficou preso. Era um homem preso que estava aguardando julgamento. Deixa eu te explicar uma coisa. Paulo praticamente estava na fila, no corredor da morte, né? Que chama, não é fila. Quem já ouviu falar do corredor da morte? Quando a pessoa está esperando para ser executada. Paulo ainda não tinha sido julgado por César, mas ele sabia que possivelmente o julgamento dele era uma condenação. Paulo estava no corredor da morte. Ele tinha motivo para se alegrar? Ele tinha motivo para estar feliz, leve, tranquilo? Paulo entendeu que os valores que ele precisava não estavam nas coisas da terra. E nem o quanto ele estava bem aqui. Aí ele escreve uma carta aos Filipenses e ela vai ter pelo menos umas 4 ou 5 citações assim. Alegrem-se. Regozijem-se. Como alguém preso pode estar incentivando uma igreja a se regozijar? Só alguém que está completamente desprendido dos valores terrenos. Só alguém que está completamente satisfeito com aquilo que é eterno. Quando você começar a valorizar aquilo que é eterno, tua vida vai ficar mais leve, cara. Porque as coisas da terra vão pesar menos, bem menos. Olha só o que ele diz. Finalmente, irmãos, versículo 1. Alegrem-se no Senhor. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: alegre-se. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. Então agora eu vou falar eu e não o apóstolo Paulo. Pregar novamente essas coisas para vocês não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Então de vez em quando, você congregar aqui mais tempo, você vai perceber que cada 3, 4, 5 anos, 6, não sei, eu repito uma mensagem. Aí às vezes você fala: já ouvi o pastor pregando isso aí. Não é cansativo para mim, é uma segurança para você, amém? Vamos lá. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. O que era circuncisão? Vou explicar rapidinho, porque pode ser que tem gente que não saiba. Todo judeu tinha que ser circuncidado, judeu de nascimento. Tinha que ser circuncidado. O que era a circuncisão? No 8º dia de vida do menino, ele era levado no templo. E era feito como se fosse uma cirurgia de fimose, para você entender. Era cortada a pele do prepúcio, do órgão genital do bebê, com 8 dias de vida. Todo judeu tinha que ter essa marca no corpo, para ser, como símbolo da aliança que Deus tinha com eles. Em Cristo isso foi desfeito. Aí o que o apóstolo Paulo fala? Cuidado com a falsa circuncisão, que é a circuncisão na carne, nas coisas da terra, aquilo que é valorizado pela terra. Pois nós é que somos circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito, que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança nenhuma na carne. Prestou atenção? Nós, que tem gente ainda, estou vendo pelas carinhas, tem gente ainda meditando na circuncisão. Vamos voltar para cá? Paulo vai dizer assim, nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito e que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne. Então, por que ele chama de falsa circuncisão aqueles que confiavam nesse sinal na carne? Porque já tinha passado, esse sinal da carne foi invalidado na cruz, e a partir da cruz, o que vale é a presença do Espírito dentro de nós, e aquilo que Ele está fazendo em nós, que Ele está mexendo em nós, tudo bem? E ele continua dizendo, embora, versículo 4, eu mesmo tivesse razões para tal confiança. E aí ele começa a dizer, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, nas coisas transitórias, passageiras e terrenas, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei,
irrepreensível. Sabe o que o apóstolo Paulo estava falando? Então, irmão, sabe aqueles 512, acho que é mandamento que tem na lei? Eu seguia todos. É o que eu preguei domingo passado. Às vezes você tem sido um bom cristão. Tá? Você segue moralmente e mentalmente todas as regrinhas da religião. Vem na igreja religiosamente, toma a santa ceia, pratica o seu período de oração, mas às vezes não tem vida. Não tem vida porque ainda você faz pela regra. Você tenta controlar os seus impulsos naturais a partir da mente. E é o Senhor que é o seu coração, que é a sua vida, que é a sua história. Ele quer os valores no lugar certo. Paulo falou assim, ó, eu podia me gloriar a partir do que eu fazia na carne. Na mente, eu fazia tudo de maneira irrepreensível. Fui circuncidado, estudei com Gamaliel. Está escrito em outro texto isso, lá em Gálatas. Estudei com Gamaliel. Quem que era Gamaliel? Gamaliel era tipo assim, mesma coisa que você se formasse em Harvard, para um fariseu. Era a melhor escola de farisaísmo de Israel. E ele estudou com o cara e se tornou fariseu. Então ele tinha um monte de coisa para se gloriar a partir dos títulos, a partir dos lugares. Você lembra que ele foi encomendado pelos sacerdotes para perseguir a igreja? Ele não estava lá perseguindo porque ele foi autorizado, ele tinha um lugar entre os homens. Paulo, ele era jovem ainda, mas com certeza Paulo era um cara que logo seria indicado para o Sinédrio, que era uma espécie de STF. Não estou brincando, era isso, da lei judaica. Era o FTS da lei judaica. Entendeu? É esse aí, STF. Era só toga. Paulo possivelmente em breve seria indicado para o Sinédrio. Ele era alguém muito importante, muito estudado, muito recomendado e reverenciado. Paulo ele com certeza seria indicado logo para o Sinédrio, porque ele era alguém muito importante, alguém reverenciado. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó, eu tinha tudo para ser super importante. Super importante. Presta atenção nisso. Eu era o cara, mas sempre tem um mas e uma vírgula. Sempre tem um, olha, eu valorizei tantas coisas da terra, mas chegou um momento que o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda. Por causa do quê? De Cristo. Mais do que isso, considerei tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Você consegue entender que o homem que tinha um monte de título, um monte de lugar, ele falou assim, então, mas chegou um dia que eu vi uma luz resplandecente. E ela cegou os meus olhos, mas ela abriu os olhos do meu coração. E quando ela abriu os olhos do meu coração, aquilo que era super valorizado por mim, eu considerei nada. Eu considerei tudo como esterco. E para os jovens que não sabem, esterco é cocô, tá bom? Tá? Não, porque tem jovem que às vezes não sabe o que é esterco. Esterco é feito a partir dos excrementos animais. Então, Paulo estava falando assim, eu considerei tudo isso aí como meleca, se comparado à grandeza do conhecimento que há em Cristo Jesus. Ou seja, ele encontrou o tesouro e ele vendeu tudo o que tinha por causa do que ele encontrou.
ele abriu mão de tudo que tinha por causa do que ele encontrou. E é o que eu disse, pode ser que você abra mão de tudo e Deus não tire nada de você. Porque às vezes Deus quer que você use o que Ele já te deu para promover o reino. Porque você é um basileu dessa basileia. Jesus quer tua vida, Jesus quer o teu tudo. Jesus não quer fragmentos da tua oração, nem pedaços da tua vida. Por quê? Porque Ele não se entregou em partes e nem em pedaço. Ele se entregou por inteiro para morrer em teu lugar. Ele se entregou por inteiro para ter a tua vida. Ele se entregou por inteiro para comprar a tua existência. Ele se entregou por inteiro para pagar o preço do seu pecado. Só que nós vivemos volta para mim a imagem. Nós vivemos desse jeito aqui, ó, a vida toda, a maioria das pessoas. Ô Jeová, volta a imagem para mim. Não, a imagem. Aí. A vida inteira nós vivemos desse jeito. Essa é a existência humana. Por isso que eu idealizei uma imagem desse jeito. Porque a vida só vale a pena se tiver prateleiras do lado de coisas que a gente possa adquirir. E a gente vai andando carregando nossas sacolas daquilo que conquistamos. E de repente a gente tem que tirar alguma coisa de dentro para poder pôr outra no lugar. E a existência é para um lugar escuro, sem nada e sem ninguém. De prateleiras lotadas daquilo que a gente pode fazer e conquistar com as nossas mãos. Quanto vale isso? Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu darei descanso às vossas almas. Entregue o fardo de vocês que é pesado para Ele, para que Ele dê para nós o fardo dele que é leve. Ele quer jogar luz na nossa existência, nos tirar de um corredor existencial que é apenas consumir e ter, para nos dar um propósito, uma direção, uma vida, um apontamento, para estabelecer valores dentro de nós e nos conduzir para uma realidade que nós mesmos não conseguimos conduzir. Para de conduzir a sua vida nesse corredor estreito, frio, que não te leva a lugar nenhum a não ser a um lugar sombrio. De querer mais e precisar de mais e insistentemente buscar as coisas para preencher. Chega de tentar encher o seu vazio com aquilo que não preenche. Cristo está disponível hoje. Cristo está disponível ainda hoje. Ele está acessível agora, tanto quanto ele estava nos dias que ele andava nas ruas fazendo milagres. Ele continua acessível hoje na mesma intensidade. Vale a pena abrir mão de tudo para tê-lo. Vale a pena deixar tudo para correr para Ele. Vale a pena. Pastor, mas querido, só se joga. Veio uma pergunta para mim, pelo menos de 2 pessoas, essa semana. Pastor, a palavra de domingo foi muito intensa para mim. Só que eu sempre entendi a religião a partir da minha mente. E agora ficou difícil, porque eu não sei fazer o que o Senhor pregou. 2 pessoas me disseram isso essa semana, mais ou menos assim, né? Uma de um jeito, outra de outro, claro. Como a gente faz? Como Maria. Como Maria. Maria estava aos pés de Jesus e Marta preocupada com os afazeres da casa. O que Jesus falou para ela? Para Marta, essa parte não será tirada de Maria. Ela escolheu a melhor parte. É ficar nos pés de Jesus. Até quando? Até quando Maria ficou aos pés de Jesus? Preste atenção no que eu vou falar. Lá no primeiro jantar na casa de Marta e Maria, dá esse BO aí entre as 2 irmãs, não dá? Não dá? Fala para ela, Jesus veio me ajudar. Jesus falou que a Maria tinha escolhido a boa parte. No último jantar, Jesus jantou lá várias vezes e dormiu lá várias vezes. No último jantar, antes de Jesus ir para a cruz, vem Maria de novo. Mas dessa vez não para estar aos pés dele. Dessa vez com um vaso de alabastro, como nós cantamos aqui. Um perfume caríssimo e raríssimo. E derramou nos pés dele em adoração. Aí você fala, pastor, o que tem a ver uma coisa com outra? Assim, ó, simples assim. Maria era uma mulher solteira. E no contexto judeu, virgem. Sabe por que as mulheres de boa condição, como era Maria, ela tinha uma família próspera financeiramente, faziam para guardar para sua noite de núpcias?
juntavam suas economias para ter um perfume especial para entregar na noite das núpcias dela. Maria juntou 200 denários. Você sabe o que é isso? 200 dias de trabalho. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Ela juntou 200 dias de trabalho. Comprou um perfume para quebrar nos pés do Senhor. Sabe o que ela entendeu? Que Jesus era mais especial para ela e os valores do reino era mais importante para ela do que tudo que ela pudesse oferecer numa noite de núpcias para o seu marido. Ela colocou ele no lugar de valorização. Tentaram impedi-la. O que Jesus disse? Deixe, porque o nome dela será lembrado por todas as gerações. Ali ela estava fazendo algo eterno. Então, o quanto nós estamos dispostos a entregar nos pés dele? E para que a gente consiga entregar o nosso coração, é igual Maria, senta o primeiro dia, senta no segundo, fica no terceiro e continua ali, insistindo. Levanta de manhã, quando você abrir os seus olhos, você vai falar: bom dia, Jesus. E eu ainda não sou o que o Senhor quer que eu seja, mas estou aqui mais um dia para falar para o Senhor que o Senhor tem liberdade para mexer em mim, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, para fazer tudo o que o Senhor quiser em mim. E você vai pedir isso de novo, e de novo, e de novo. E de repente, você vai ver tudo ser diferente. Fique de pé.